verdade que o patinho ou gancinho só pode ter acesso à água depois de penar 70% do corpo? Bom, segundo um artigo publicado por Goodman em 2024 sobre cuidados neonatais com anseriformes, com filhotes de aves aquáticas, eles são capazes de ter acesso à água já no nascimento. E isso é uma questão lógica, porque são aves aquáticas, o nome já diz. E se a gente observar como elas se comportam na natureza, já que a mãe sai do ninho com esses filhotes, né, que eles estão prontos, estão aptos para sair do ninho, ela vai direto a uma fonte d'água, porque é onde ela consegue ter menos acesso de predadores e ela consegue fornecer comida para esses animais. Além disso, esses autores afirmam que mesmo esses animais, quando incubados artificialmente, elas ainda têm a capacidade de ter acesso à água já no nascimento, mesmo com a ausência da mãe. E ele ainda fala que você tirar o acesso à água de uma ave aquática é a ausência de bem-estar animal, porque você está tirando um comportamento natural dessa ave. Porque biologicamente eles já nascem adaptados para estar enfrentando os desafios que os lagos vão estar impondo para eles. E muita gente acha que o filhote só é impermeável porque a mãe seca ele depois de entrar na água. Isso não é verdade. O filhote tem que aprender desde pequeno a secar as próprias penugens e organizar as próprias penugens. E no artigo o autor deixa isso muito claro. Então, quando o filhote tem contato com a água desde cedo, ele aprende a usar a glândula oropigiana, que é a glândula de óleo, que produz o óleo que deixa essas penas e essas penugens impermeáveis. Ele aprende a organizar as próprias penas, as próprias penugens. Isso garante que ao longo do tempo, ao longo do crescimento dele, ele vai conseguir garantir essa impermeabilidade das penugens dele e ele não vai afundar e nem vai se encharcar. Ele não vai afundar e não vai se encharcar quando ele se molhar demais. Qual que é o problema de você criar os patinhos no seco, as aves aquáticas no seco? Quando ele vai ter o contato dele a primeira vez com a água, pode ser que ele se molhe demais e ele acabe encharcando, porque ele não tem essa proteção natural da pena, que ele foi aprendendo ao longo do tempo que ele foi tendo contato gradual com a água. Então ele vai se molhar, ele vai se encharcar, e ele pode ter hipotermia, ele pode ter acúmulo de sujeira nessas penugens, acúmulo de fezes, e ele vai acabar morrendo. Então, quando desde cedo a gente garante que o patinho tem acesso à água, ele acaba tendo penas de maior qualidade, ele acaba tendo um bem-estar maior, e ele acaba desenvolvendo melhor essa habilidade dele de impermeabilização, que quando a gente cria ele numa estrutura, né, num sistema que é seco, que ele não tem acesso à água de banho, ele não consegue fazer. Então, como é que é um sistema de criação ideal para patinhos? Existem algumas criadeiras, né, que elas são mistas, então elas vão ter um piso seco e um piso úmido, com degrau, para esses patinhos terem um laguinho. Essas criadeiras são muito legais, mas elas também são bem caras. E existe um sistema que é parecido com uma creche de suínos, que eles vão ficar num estrado elevado, e ali vai ficar pingando água, onde eles vão conseguir ter acesso à água de banho, mas também sem se molhar, e ali eles têm uma parte seca. O criatório Aves Arca usa esse sistema, e é muito, muito eficiente. Na China também é muito utilizado esse sistema, que eles têm acesso a um bebedouro, não é um sistema que fica pingando água, um bebedouro comum, mas é um estrado, então eles não têm contato direto com a água que fica ali fazendo molhadeira, mas eles conseguem se molhar e tomar um banho no bebedouro, e essa água vai para baixo do piso e eles não ficam se molhando constantemente. Mas eles conseguem fazer o treinamento da glândula oropigiana. No sistema de criação seco, é importante lembrar que a gente está falando de uma ave aquática, não de uma galinha. Então, quando você tira a água dessa ave aquática, você está tirando um elemento que faz parte do repertório natural dela, do bem-estar dela. Então você tem que lançar mão de outros artifícios para garantir o bem-estar dela. Além disso, na região de bebedouro, quando você está trabalhando no chão, em baia ou em granja, você tem que garantir que essa água seja drenada, porque de qualquer forma é um comportamento dessa ave fazer sujeira na água e fazer o treinamento dela, fazer a limpeza das penas na água. Então ela vai fazer sujeira e vai sujar a cama. Então o que muitos criadores fazem é a adição de ralos, né, de drenagem na região dos bebedouros. Isso ajuda a cama a ficar seca e não causar proliferação de micotoxinas na granja. E quem cria em gaiolas e em criadeiras precisa tomar muito cuidado com a qualidade da água, porque normalmente as criadeiras têm bebedouros e não tem água corrente nem água em quantidade suficiente para essas aves aquáticas. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Elas são aves aquáticas, não são pintinhos. Então elas precisam de água suficiente para tomar banho e para suprir as necessidades delas comportamentais também. E o sistema de criação a seco? Ele é errado? Não é, mas você sabe que nesse sistema a maior chance desses patinhos em contato com a água posteriormente encharcarem e virem a ter problemas, visto que patinhos criados com acesso à água desde cedo vão ter maior vantagem em contato com a água do que eles. Bom, em conclusão, então, o artigo traz que o acesso à água desde cedo, naturalmente, né, a gente já vê as patas levando os patinhos para os lagos desde pequeno, então é o correto a se fazer. Ele é muito mais vantajoso do que você esperar o patinho empenar 70% do corpo para você poder liberar acesso ao lago. Isso traz diversas vantagens, não só para o desenvolvimento do animal, mas também de bem-estar para a sua ave. E aí, você cria os patinhos com acesso à água ou sem acesso à água? Deixa aí nos comentários e siga para a gente fazer mais vídeos como esse.